Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Do 12 ao 15. Obrigada, Thaís. Eu sei que não fica assim não, você deu o teu melhor, amém? Importa adorar o Senhor. Joel capítulo 2, versículo 12. Segunda-feira, dia 29, foi decretado um jejum nacional de oração pela nossa nação brasileira. Todos estão sabendo, amém? Ninguém está sabendo, amém? Amém, né? Segunda-feira, um jejum nacional pela nossa nação brasileira e oração. Mas é isso que Deus me deu nesta palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Joel capítulo 2. Joel é um dos profetas menores. Na minha Bíblia fica na página mais ou menos 692 do Antigo Testamento. Diz assim, se você achou, amém? Se você não achou, escuta. Assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Escuta que eu vou ler, apenas ouça. Eu vou ler Êxodo capítulo 3, que também estarei falando, versículo 5, que diz assim: 3. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei uma grande visão, porque a sarça, aliás, 23, 5 diz assim: e disse o Senhor: passai adiante, passai a arca, e siga a arca. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tem sido. Pai, entregamos as nossas vidas a Ti. Entregamos a cada um de nós na Tua presença. Fala conosco nesta noite, Pai. Fala com cada um de nós, Senhor. Abre o nosso entendimento. Abra o nosso coração, Pai. Que o Senhor Deus venha falar conosco. Que o Senhor venha nos dar o entendimento e a compreensão da Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Se podemos acertar em nome de Jesus. Livro de Joel. Eu sempre falo que Joel, eu poderia dizer que seria o momento em que Israel vive a cara da nação brasileira. Quando Joel escreve, Deus usa esse homem. O povo de Israel estava passando por momentos bem difíceis. E poderíamos dizer que Israel fora atingida quase que em todas as suas áreas. A área política, a área econômica, a área social e a área espiritual. E quando você abre o livro de Joel, você vê Deus falando a Joel, e você vê uma grande legião de gafanhotos. E eram 4 tipos de gafanhotos que a palavra do Senhor nos mostra que sobreveio a Israel ali naquela época. E eram 4 legiões de gafanhotos. Era o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador, que estava sobre a nação de Israel. E esses 4 tipos de gafanhoto, cada um representava uma situação dentro de Israel. Quando eu falo que Israel estava vivendo um momento político,
a Bíblia diz que uma nação forte estava vindo sobre Israel. Uma nação forte estava destruindo Israel. Uma nação forte estava vindo em direção a Israel, e Israel estava temendo aquela nação forte vinda sobre ele. Quando nós olhamos para a nossa nação brasileira, você vê simplesmente uma guerra política dentro da nossa nação. Você vê os da esquerda, você vê os da direita, de maneira que aquele que está no governo não consegue governar, porque há uma luta, há uma briga, há uma batalha no mundo espiritual, há uma batalha aqui na terra. Então essa mesma situação política em que Israel estava passando nos dias do profeta Israel, eu posso te alertar e dizer que hoje a nossa nação brasileira também está passando. Quando você liga a televisão, quando você liga ou vê as notícias, tudo que você vê é falando contra o governo, contra o fulano, contra o ciclano, isso tudo. Há uma guerra política, há uma guerra de partidos, há uma guerra na nossa nação, de forma que não consegue se estabelecer um governo onde possa reinar e governar em paz. Mas há uma guerra tão grande que é um desassossego. Não há como às vezes governar a nação. E essa guerra também está retratada dentro da nossa nação brasileira. E dentro dessa guerra política, dentro desse momento, também Israel estava passando uma forte situação econômica, em plena decadência. A Bíblia diz que as oliveiras já não produziam mais o fruto. A videira, que vinha o vinho também, já não produzia o fruto. Estava seco, já não tinha mais chuva, já não tinha mais como o povo ter o seu alimento. As manadas também não estavam se reproduzindo. Então, economicamente, nesse tempo de Joel, do profeta Joel, a nação de Israel estava em plena decadência econômica. Talvez hoje, não só no Brasil, mas no mundo, há uma decadência econômica. Hoje, quando se fala em lockdown, quando se fala em fechar comércio, você vê que o trabalhador precisa do seu trabalho para sustentar a sua família. Você vê que às vezes há uma briga lá, outra cá. Você vê quando tem muitos governadores querendo fechar tudo, você não sabe, às vezes você diz, eu não queria estar na pele do atual presidente, porque se fechar, todo mundo vai não morrer de pandemia, mas vai morrer de fome, porque logo não vai ter mais alimento nas prateleiras do mercado. Logo você vai ter dinheiro para aquele que é aposentado, aquele que é pensionista, aquele que é funcionário público recebe, mas aquele que tem o seu trabalho no dia a dia necessita do seu trabalho. E então, sendo o lockdown, fecha tudo e logo também o alimento vai faltar. E era uma situação assim que nesse tempo de Joel, Israel estava vivendo uma decadência econômica. Talvez você olha a nossa nação brasileira, talvez seja o retrato. Mas a Bíblia também diz que Israel estava passando nesta época uma decadência moral. A Bíblia menciona que os filhos de Israel, as filhas de Israel, casaram-se com os povos pagãos. E muito povo de Israel começaram a adorar Balaíns, começaram a adorar outros deuses. O povo de Israel tinha se corrompido, tinha se misturado, tinha se prostituído com as outras nações. O povo de Israel estava em plena prostituição moral, decadência moral, aonde que a mentira se tornou verdade para Israel, aonde o pobre era saqueado, aonde o pobre não tinha o que comer, aonde estava sendo oprimido por aqueles que tinham dinheiro, estavam sendo sufocados por aqueles que tinham condições. Então havia uma decadência moral. Se tu olhar para a nossa nação brasileira,
você pode ver o retrato tamanho, aonde muitos têm se prostituído, têm usado o nome de Deus em vão. De repente Deus trouxe uma pandemia para paralisar um pouco o carnaval, que significa a festa da carne, porque neste carnaval quantos e quantos blasfemaram o nome de Jesus Cristo, quantos e quantos blasfemaram o nome de Deus, e quantos têm corrompido a nação brasileira, quantos têm tirado o dinheiro que foi enviado para ajudar hospitais, para ajudar a saúde, e muitos governantes têm desviado e tirado para si. A corrupção tem imperado nesta nação. A corrupção tem feito que aquele que é pobre se torna mais pobre e necessita cada vez mais da ajuda do governo, porque os grandes, aqueles que muitas vezes regem a nação, eles separam o dinheiro para si, eles roubam o dinheiro do povo, a saúde, a educação do povo. E assim estava Israel. E assim está a nossa nação, uma decadência moral, onde a mentira se torna verdade, aonde é livremente feito e falado o que quer e bem o que quer. É usado a mídia para fake news, falando o que não é e que não deve, e aquilo tem entrado na mente, no coração das pessoas. É quando os líderes desviam e tiram da nação aquilo que pertence a ela. Sim, uma plena decadência moral. E por fim, Israel estava passando por uma decadência espiritual. Eu já mencionei que essa decadência espiritual era quando o povo de Deus se afastava de Israel, adorava outros deuses, casavam-se com outros povos, se afastaram de Deus. Para aqueles que estão lendo a Bíblia mais uma vez este ano, nós estamos no livro de Juízes. E hoje eu estava lendo quando Deus começou a levantar os juízes. O primeiro juízes foi Otiniel, o sobrinho de Josué. E a Bíblia diz que quando Josué morre, aquela nação de anciões, de príncipes, que viram os milagres de Deus, que viram que Deus fizera, morreram. Toda a nação de Israel, a próxima geração que veio, simplesmente se esqueceu e se desviou da lei de Deus. E a Bíblia menciona que Deus deixou Israel ser oprimido por 18 anos. Então a Bíblia menciona que o povo começou a clamar a Deus, que não suportava, e Deus então levanta o primeiro juiz, que foi Otiniel. E a Bíblia diz que Deus derrama sobre ele o seu espírito. Deus prepara Otiniel para que Otiniel traga o povo de volta para Deus. Depois dele, Deus levanta outros juízes, e cada vez o povo se afastava de Deus por 40 anos, depois por 8 anos, e Deus sempre trazendo o povo de volta. E agora Joel se encontra no momento desse, aonde o povo de Israel se desviou de Deus, aonde o povo de Israel era tão facilmente estar diante de uma imagem para adorar. E agora Joel chega e começa a pregar. Apostasia era o que Israel vivia. O que é apostasia? É o afastamento, o esfriamento de Deus. Será que está acontecendo isso hoje na nossa nação brasileira? Quantos têm se afastado de Deus? Quantos têm se esfriado diante de Deus? Quantos não têm mais tempo para ler a palavra? Quantos não têm mais prazer para orar? Quantos já não têm mais tempo de ler este livro e meditar neste livro? Quantos já não têm mais força para vir à casa do Senhor para adorar a Deus? Quantos já não têm mais condições espiritual para se colocar diante de Deus e adorá-lo? Isso significa apostasia. Isso significa o esfriamento, a distância que o homem está de Deus. E era nesta época e neste momento que Joel estava e escreve esse texto.
Então eu pergunto aos amados irmãos, será que não é atual nos dias de hoje? Está havendo uma decadência política na nossa nação? Está havendo uma decadência econômica na nossa nação? Está havendo uma decadência moral na nossa nação? Está havendo uma decadência espiritual na nossa nação? Sim, quando isso tudo acontecia e Deus levanta a Joel e diz: Joel, começa a clamar, porque o meu juízo virá sobre Israel, porque o meu juízo virá sobre a terra. E Deus disse então: eu enviei uma legião de demônios, de gafanhotos, para destruir a terra. E ele menciona que a primeira legião de demônios e gafanhoto era o cortador. Aqueles gafanhoto que trabalhavam 24 horas, cortando todas as folhas das plantas. Eram aqueles que comiam as plantas até as raízes e elas não conseguiam produzir, e Israel estava sem comida. Sim, Deus permitiu que esse gafanhoto chegasse. A Bíblia também diz que esse gafanhoto chegou e tirou tudo que Israel tinha. E já não tinha mais como suster. O que significa hoje essa legião de gafanhotos, cortadores? Esse cortador, essa legião de demônio, ela significa muitas vezes o cigarro, a bebida, os jogos de azar. Muitas vezes todo aquele dinheiro que você deixa semanalmente, mensalmente na farmácia. Esse é o cortador, aquele que tira aquilo que você produz, aquele que tira aquilo que você ganha, aquilo que corta o que você tem. E a Deus disse lá em Isaías capítulo 55, versículo 2 e 3. Deus disse ao profeta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Deus disse: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite na sua gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firmes beneficências, diz o Senhor. Deus disse: o que está acontecendo que não sobra nada para você? O que está acontecendo com o teu salário? O que está acontecendo com o teu trabalho? O que está acontecendo às vezes que as coisas não vão para frente? É o cortador. É o cortador. Mas Deus, Ele nos dá um caminho. Ele diz: se voltam para mim, se inclinam para mim, voltam-se para mim. E depois daquela legião, enviou uma outra legião de demônios. E aquela legião de demônios chamava-se o gafanhoto migrador. O migrador chegava depois do cortador. Ele vem destroçando toda a videira. Ele vem quebrando todos os galhos. Ele simplesmente se instalou dentro da lavoura. E eles voavam em bando de lugar para lugar, agindo de surpresa e comendo fruto que ainda tinha dentro de Israel. E esse bando de gafanhoto, ele vinha de tempo em tempo, de mês em mês. Geralmente era de 2 em 2 meses, ou de 4 em 4 meses, que esse bando de gafanhoto, chamado migrador, chegava e detonava toda a produção. É aquele demônio migrador que corta o teu patrimônio, aquilo que você tem, aquilo que você conseguiu adquirir. E ele vem aos poucos, vai fazendo você vender uma coisa, vender outra coisa, desfazendo uma coisa para suprir aquilo, fazendo outra coisa para suprir isso. É esse gafanhoto, o migrador. E ele estava sobre Israel. Ainda o povo que tinha restado da plantação, agora vem o migrador. Interessante que aquele se instalava, quando ele vinha, ele se instalava no meio da plantação.
nossa vida. Eu não sei se você já percebeu isso, que parece que tem momentos que as coisas nada funcionam, parece que tudo está parado, parece que não vai para frente. Fica atento, igreja. Isso é uma legião, muitas vezes demônios que querem fazer você parar, que quer fazer a tua produção parar, que quer paralisar aquilo que Deus te deu, que quer tirar aquilo que Deus colocou na tua mão. Então nós temos que estar atentos. Os demônios migradores, eles tentam de uma forma ou outra tirar o que você tem. Às vezes tira a tua família, às vezes separa a tua família, às vezes tira os teus bens materiais, às vezes faz com que as tuas coisas materialmente não funcionam, não vão para frente, não se alavanca. Às vezes a destruição do casamento, às vezes a separação, às vezes a destruição dentro do lar. São esses demônios que tentam se instalar em certas situações e brecha que nós damos legalidades para eles agirem. E a Bíblia diz que tinha mais um demônio, que era o devorador. Aquele agia com poder para tornar estéril tudo que existia, e ele devorava para simplesmente trazer a fome na face da terra. Ele agia e destruía tudo que tinha para trazer a fome sobre a face da terra. E é assim que muitas vezes acontece dentro do povo de Deus e na nossa nação. E tinha um quarto e último, que era o destruidor. Eram 4 demônios, 4 legiões. O primeiro era o cortador, o segundo o migrador, o terceiro o devorador, o quarto e último o destruidor. Era aquele que matava tudo o que tinha. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Sim, com a opressão, para destruir a força, destruir a moral, destruir a tua vida espiritual, destruir aquilo que você com suor adquiriu, aquilo que com suor você conseguiu. E esse demônio muitas vezes ele age no fogo, ele age na tempestade, ele age no mar. Como que ele age no fogo? Às vezes você vê muitas queimadas, é a legião. Às vezes tempestade e ventos, você às vezes vê que vem vento, furacão que destrói tudo, a água que sai do mar, ou às vezes dentro do mar, furacões, águas. Esse é o demônio destruidor. Esse demônio ele age de tal forma que muitas pessoas cometem o suicídio. Muitas pessoas levam as pessoas ao desespero total, que elas querem tirar a própria vida, às vezes pular de um prédio, da casa, de uma ponte. Isso é um demônio que se chama destruidor. Esse é o mapa de Israel. Era assim que Israel vivia. Eu não sei se deu para você clarear o que a palavra de Deus nos diz nesta noite. Ela traz para mim e para você. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, também nos diz assim: ainda agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Aí você pergunta, mas como que eu posso evitar o cortador, o migrador, o destruidor da minha vida? Como que eu posso evitar? Deus, a Bíblia diz que Deus fala conosco. Quando a Bíblia diz assim, diz o Senhor, nós temos que ficar ligados, porque é o Senhor que está falando. Quando a Bíblia diz assim, diz o Senhor, Israel está vivendo toda essa decadência, e Deus agora chama Israel a um conserto. Deus chama Israel agora a uma posição. Assim diz o Senhor. Isso tudo está acontecendo com Israel, isso tudo está acontecendo na nossa nação, isso tudo muitas vezes acontece comigo e com você.
Olha a solução que ele dá: convertei-vos a mim. Glória a Deus, aleluia. Convertei-vos a mim. Olha o que Deus está falando mais: com jejum, com choro e com pranto. Ele diz mais, olha a solução: rasgai o vosso coração. Não rasgai a roupa, mas o vosso coração. O que Deus quis dizer com rasgar o coração? Nós bem sabemos que Israel, eles costumavam rasgar as suas vestes num momento de luto, de tristeza, quando alguém morria, no momento de opressão, no momento de dificuldade. Então eles rasgavam as suas roupas, eles jogavam cinza sobre a cabeça e eles se inclinavam diante de Deus e sobre a terra como uma atitude de dor, de tristeza. Mas só que aquilo já estava virando um costume, só que aquilo já estava sendo normal. Quando acontecia alguma coisa errada, os opressores, Israel estava sofrendo, eles tiravam a roupa, eles rasgavam a roupa e jogavam cinza na cabeça e se ajoelhavam. Só que aquilo já não tocava mais o coração de Deus. Aquela atitude já era tão mecânica. E Deus disse: isso aqui já não adianta mais para mim. Você está entendendo o que eu quero dizer, igreja? Aleluia. Tem certas atitudes nossas e da igreja que Deus está cansado. Que Deus está cansado. Eu não sou contra não de quem tira foto de quem vai orar, né? Mas é mais ou menos aquela história assim. Você já viu que de repente alguém vai orar na frente do hospital, na frente do presídio, na praça principal da cidade? Vai toda uma igreja, os irmãos vão lá, ajoelham-se, né, por 5, 10 minutos, mas ao ajoelhar tem um celular lá, não tem? Fazendo uma selfie. A preocupação dele está onde? Na selfie, na foto, em publicar o que foi feito. Você já viu aquela pessoa que às vezes passa na rua, aquele que está na condição da rua lá, e às vezes dá um pão, dá uma marmita, dá um alimento, aí ele se aproveita, pega uma Bíblia, se ajeita e para do lado lá daquele que está na rua, porque serviu uma marmita e fez uma foto porque ajudou o necessitado. É assim que Deus está dizendo: eu estou cansado disso. Eu estou cansado dessas coisas. Eu estou cansado de show. Eu estou cansado porque quando vocês vão fazer alguma coisa, vocês fazem para se aparecer para os homens. É por isso que Deus disse: não rasgo mais as vestes de vocês. Não tem necessidade disso. Mas eu quero ver um coração rasgado. Eu quero ver um coração contrito. Eu quero ver um coração arrependido. Eu quero ver um coração que chora na minha presença. Quando Deus disse: não rasgam as roupas, mas rasgam o seu coração, Ele está dizendo: eu estou cansado destas coisas. O que Deus está dizendo? Eu quero que o povo se arrependa. Eu quero arrependimento. Eu quero arrependimento. Enquanto o povo não se arrepender, eu não vou tirar de sobre Israel essas legiões de demônios. Aleluia, Deus. E Deus está nos dizendo assim: enquanto o mundo não se arrepender, enquanto a nação brasileira não se arrepender, enquanto não houver contrição e arrependimento, Deus não vai parar
iniciei esse culto dizendo que amanhã foi proclamado um dia de jejum. Amanhã foi proclamado um dia de consagração e oração. Mas não adianta se não houver arrependimento. Deus está dizendo assim: rasga o teu coração. Sabe, igreja? Porque Deus está levando muitos na pandemia. Muitos porque não vão suportar a tribulação. Porque são deles e Deus retira porque tem amor e cuidado. Mas essa pandemia é um juízo de Deus. E Deus só vai parar quando houver arrependimento. Essa pandemia só vai cessar quando houver arrependimento. O que eu e você precisamos fazer? Comece a orar a Deus, pedindo o espírito de arrependimento. Comece a orar a Deus pedindo um coração contrito. Sabe por quê? A pandemia está aqui. A igreja, a maioria da igreja está fria. A maioria da igreja ainda está em casa. A maioria da igreja não está nem aí com Deus. Por quê? Porque não tem arrependimento. Porque não tem compreensão. Porque já não consegue mais sentir Deus. Porque já não tem mais motivação para adorar a Deus. Se não tem motivação para adorar a Deus, é o quê? Apostasia. É esfriamento espiritual. Talvez você vai entender o que eu vou te dizer. Muitos dizem assim: não vou servir Deus agora. Lá na frente eu vou me converter. Mas para se converter, precisa de arrependimento. E porque muitos ainda estão distantes de Deus? Porque não conseguem sentir o arrependimento. E o arrependimento só vem quando eu estou com Deus. O arrependimento só vem quando eu reconheço que eu estou distante dEle. Quando eu reconheço que eu estou afastado dEle. Quando eu reconheço que eu preciso voltar. Eu sempre menciono que arrependimento, o judeu, ele usa uma palavra techuvá. Eu sempre falo dessa palavra, talvez você sabe até ela de cor. Vou pular aqui. Techuvá. O que é techuvá? Ela significa 3 coisas. Techuvá, para o arrependimento para o judeu, é retorno, mudar de direção e resposta. Techuvá tem 3 significados: retorno, mudar de direção e resposta. Quais são os 3 significados de techuvá? Retorno, mudar de direção e resposta. Retorno, uma volta a Deus. Voltar-se para Deus. Arrependimento é isso. Se você está afastado de Deus, você precisa voltar o mais depressa. Se você não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, você tem que começar a orar. Você tem que se esforçar para ler a Bíblia o mais depressa. Você tem que fazer um esforço. Arrependimento é retorno para Deus, é retorno para as coisas de Deus. Aí você vai dizer: mas como eu vou orar se eu não sinto vontade? Você come. Por que você come? Porque tem fome. E aonde está a fome de Deus? O mundo tirou. O esfriamento tirou. O ativismo tirou. Olha como nós estamos em situação difícil. A pandemia está aqui. E a lei de Deus, e Deus diz: eu só vou neutralizar essa pandemia, o espírito da morte sobre a terra, quando houver arrependimento. E arrependimento quer dizer retorno a Deus. Você ora como você orava antes? Você tem lido a palavra como você tem lido antes? Mas você de novo vai dizer: pastor,
mudar de direção. Que é mudar de direção, tomar um rumo diferente. Quando eu não estou na casa de Deus, nessa hora eu devo estar numa piscina, eu devo estar numa praia, eu devo estar na frente de um televisor, eu devo estar festejando, eu devo estar conversando com alguém, eu devo estar em tudo e qualquer lugar, talvez menos na presença de Deus, adorando a Deus. Mudar de direção é isso. É quando você deixa todas essas coisas. Não, agora é hora de eu adorar a Deus. Não, agora é hora de parar um pouco do meu trabalho e ler a palavra. Não, agora é uma hora que eu tenho que levantar pelo menos, se eu não tenho tempo durante o dia, 10 minutos mais cedo, para que eu tenha 10 minutos para conversar com Deus. É mudar a direção da tua vida. Glória a Deus. É mudar o caminho que você está caminhando. É mudar a direção que você está indo. Terceira coisa que é arrependimento, a resposta. O que quer dizer resposta? Resposta à voz de Deus. Talvez Deus está falando com você nessa noite. Talvez Deus está te mostrando o quanto você está longe dele. E o que você vai dizer a ele? Quando Adão pecou e se escondeu, a voz do Senhor veio no jardim de Deus e perguntou: Adão, onde tu estás? Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu me escondi, eu tive medo. Você tem medo de morrer? Você tem medo que essa pandemia vai te pegar? Mas você não tem medo do juízo de Deus. Você não tem medo da mão de Deus, que é bem pior. Sabendo que só Deus pode fazer cessar essa pandemia. Aleluia. Mas o povo não entende que a Bíblia diz: convertei-vos a mim, arrependei-vos, não diante dos homens, mas toma uma posição diante de mim, diante da minha presença. É isso que Deus está dizendo: convertei-vos a mim. O apóstolo Paulo, ao escrever a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo disse assim, ele fala de como é a tristeza do arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Igreja, eu tenho orado a Deus, eu digo, e na minha oração eu falo: Deus, traz sobre mim o espírito do arrependimento, traz sobre mim o espírito do coração quebrantado, contrito. Talvez é dessa forma que nós precisamos orar, pedir o espírito do arrependimento. Sabe por quê? Enquanto que nós não nos arrependemos, nós vamos ouvir a mensagem de Deus, vamos voltar para casa e viver mais uma semana como nós sempre vivemos. E viver mais uma semana a vida, dia a dia, como nós sempre vivemos. Se eu estou de beiço virado com a irmã Janete, eu continuo com o beiço virado. Se eu não vou com a cara da irmã Janete, eu continuo não indo com a cara dela. Se eu não gosto daquele irmão, eu continuo não gostando. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando eu estou de beiço virado com a irmã Janete, é quando eu vou consertar. É quando eu não estou bem com ela, eu vou consertar. É quando eu não estou bem com fulano, eu vou procurar e haver um conserto. Isso é arrependimento. Quando as coisas na minha casa não estão direito, eu aprender a me humilhar e trazer as coisas à presença de Deus. É eu fazer a minha parte, que Deus vai fazer a dele. Isso é arrependimento. Espírito de contrição. Eu estava falando essa semana para uma irmã da igreja,
falado muito comigo na sua palavra. Hoje foi um dia deles. Mas na terça-feira Deus falou comigo muito especial. Uma situação da minha vida. E eu estava ouvindo, lendo a palavra de Deus. E Deus começou a falar comigo, Eu tenho um tapete na sala, me debrucei sobre o tapete. O Espírito Santo começou a falar comigo. E de repente o Espírito falou comigo assim: enquanto você está preocupada com esta situação, e você está buscando essa situação, resolver ou querer essa situação, eu estou preocupado em te trazer estrutura. Aleluia! Aquilo para mim foi um tapa. Sabe que quando você está deitado assim, aí eu levantei um pouco assim, o rosto de vergonha, estava assim, com o rosto aqui em cima, eu olhei assim. Sabe aquela pessoa que faz arte e de repente quer olhar pela fresca? E eu levantei o rosto assim e disse, tentei me justificar diante de Deus. Ai, Deus, me perdoa. Aí uma outra, estou lá conversando com Deus, eu disse, Deus, agora sou bebetônia. Aí estou lá conversando com Deus. Eu tenho uma guerra sempre para pregar, né? E Deus vem de novo falar comigo. Por que você não foge para pregar? Eu digo, Deus, às vezes eu não prego mais por causa disso, por causa daquilo. Tentei me justificar diante de Deus. Deus, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, o Senhor sabe o que aconteceu. E Deus, o Espírito falou assim para mim: é falta de intimidade comigo. Ele me desmontou. Mas sabe por quê? Eu tenho orado a Deus pedindo o espírito do arrependimento. Eu tenho orado a Deus pedindo o espírito do coração quebrantado e contrito diante de Deus. Quando você começa a orar pedindo a Deus o espírito do arrependimento, quando você começa a orar pedindo a Deus um coração quebrantado e contrito, Deus começa a colocar um espelho diante de você. Deus começa a mostrar os seus pecados. Deus começa a mostrar as tuas mazelas. Deus começa a mostrar os teus erros. Deus começa a desmontar você. Mas isso só consegue quem tem o espírito do arrependimento e contrição. É por isso que a Bíblia diz: quanto mais próximo de Deus, você não consegue ver o erro do teu irmão, porque Deus está mostrando os teus erros. E os teus erros, então, são tão grandes, tão devassalador, que você fica sem moral para querer apontar para alguém. O teu pecado é tão grande que você não tem moral para apontar o erro do outro. É assim que Deus faz. Isso é o espírito de arrependimento. Isso é o espírito de contrição. E agora eu te pergunto essa noite: quando foi a última vez que Deus colocou um espelho diante de você? Quando foi a última vez que você tinha vergonha diante de Deus por aquilo que Deus mostrou que você estava buscando e fazendo, e Ele disse: não, eu passei vergonha essa semana. Eu passei. E o Espírito falou para mim: é falta de intimidade. Eu disse: meu Deus. Olha que eu oro, olha que eu leio a palavra, mas Deus disse para mim: é falta de intimidade. Talvez, lembra quando você orava? Lembra quando você buscava? Lembra quando você tinha um zelo de Deus? Finalizando, nem terminei o texto. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Arrependimento
é a metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter. Metanoia no grego quer dizer arrependimento. Arrependimento no hebraico quer dizer techuvá, retorno, mudar de direção, resposta. Metanoia, arrependimento no grego é metanoia. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção, mudança de comportamento. Amanhã é um dia de jejum. Amanhã é um dia em que o povo, você vai ver tantas fotos no Facebook, no YouTube, tanta música, mas Deus quer o quê? Arrependimento. Aproveita o dia de amanhã e diz: Deus, traz sobre mim o espírito do arrependimento, traz sobre mim o espírito da contrição, para que eu tire esse dia para verdadeiramente me arrepender dos meus pecados, para o Senhor me mostrar a que distância eu estou do Senhor, para o Senhor mostrar a que distância eu estou da tua presença. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas vou finalizar aqui. Deus ainda é fantástico. Deus ainda é soberano. Olha o que ele disse para Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visão, porque também os vossos servos, e sobre os vossos servos, naquele dia derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de nuvem. Depois do arrependimento, depois de se arrepender, depois de se consertar diante de Deus, eu vou derramar do meu espírito. Depois de tudo isso, igreja, depois de tudo isso, nação brasileira, eu vou tirar de sobre a terra esta pandemia. Depois de arrependimento, depois dessa mudança, quando vocês verdadeiramente se voltarem para mim, quando vocês verdadeiramente mudarem de atitude, de direção, de comportamento, depois disso, eu sararei essa terra. É isso que o Senhor está dizendo. Você tem medo da pandemia? Pede para Deus te converter.